O tema da nossa aula hoje, que é o segundo tema já na modalidade do ensino remoto da disciplina de História, é o conceito de História. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, a gente precisa entender que tipo de conhecimento a gente vai estar estudando quando a gente fala em História. Eu vou estar falando sobre as características e estar dando exemplos sobre três tipos de conhecimento que eu acho que são mais importantes a gente entender para a gente se situar bem nas discussões que a gente vai ter no decorrer da disciplina, no decorrer do ano letivo. Esses três tipos de conhecimento de que a gente vai falar antes de entrar na discussão sobre história são as ciências naturais, a literatura e as ciências humanas, começando pelas ciências naturais, que a gente tem aqui exemplo de ciências naturais, né? A física, a química e a biologia. Então, as ciências naturais, elas são baseadas em fatos concretos e comprovados, reconhecidos pela comunidade científica, né? Ela estuda os objetos bem concretos, materiais. Então, é um tipo de conhecimento objetivo, é um conhecimento racional e lógico, que dispensa as impressões dos sujeitos sobre as coisas, dispensa as opiniões pessoais, né? Não dá margem a essa objetividade toda, esse racionalismo todo, ele procura não dar margem para diferentes interpretações sobre o que está sendo estudado, né? Então é uma busca da exatidão, da precisão, o máximo possível. Aí a gente tem aqui como exemplos, né, a figura ao lado do Sir Isaac Newton, que é considerado o criador da ciência moderna. Ele é o autor da teoria da lei da gravidade. A gente tem ao lado, abaixo, as três partes constitutivas da célula, né, em uma representação através de um desenho. Tanto a lei da gravidade quanto as partes constitutivas da célula são fatos, né, nos quais a impressão do sujeito ela não tem importância. Não importa, no caso, a opinião das pessoas sobre as três partes constitutivas da célula, que são membrana, citoplasma e núcleo. A sua opinião sobre o fato não muda o fato em si. Assim também como se a pessoa for da opinião que se saltar do prédio mais alto da cidade ela vai flutuar, essa opinião não vai interferir em absolutamente nada na queda, né? Ela com certeza vai cair. Então a opinião, as impressões que os sujeitos têm sobre os objetos de estudo das ciências naturais, elas não interferem no objeto em si. O conhecimento científico relativo às ciências naturais, ele já é bem o oposto da literatura, né? Quando a gente está falando em romances, em contos, em poesias, que ao invés de serem baseados em fatos concretos comprovados, são baseados em realidades imaginárias, em metáforas, né, que têm o objetivo de proporcionar lazer, entretenimento, a comoção, a satisfação estética das pessoas que se dispõem a estar desenvolvendo essas leituras, né? Então é um conhecimento completamente subjetivo, né? Quer dizer o quê? Que depende das impressões que os sujeitos têm sobre as coisas, ao contrário do conhecimento científico das ciências naturais, né, que não dependem não é subjetivo, não depende da impressão do sujeito, é objetivo e depende da descrição mais exata e mais fiel possível dos seus objetos de estudo, né? Então a literatura ela incentiva as múltiplas interpretações, ela explora as várias possibilidades da linguagem, das metáforas, dessas realidades imaginárias que ela produz.
né? Quanto mais interpretações possíveis, mais rica, mais profunda é a produção literária. Bem ao contrário, né, das ciências naturais, que não dá margem à interpretação. O que importa na natural é a exatidão do que está sendo dito, é a precisão. Aí a gente tem como exemplos aqui dois poemas, né? Tem o exemplo do poeta Mário Quintana, brasileiro, chamado Poeminha do Contra. Então vou dar uma lida aqui. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Como a gente pode ver, não existe uma preocupação com os fatos, com a lógica do que está sendo dito. Claro que tem um sentido muito profundo o que Mário Quintana coloca, mas esse sentido muito profundo ele não é necessariamente acompanhado de uma lógica racional precisa. Ele se constitui através de impressões, através de sentidos, que dependem muito dos sujeitos que estão fazendo a leitura. A gente também tem aqui um poema do poeta russo Vladimir Mayakovsky, onde ele coloca o seguinte: nos demais todo mundo sabe, o coração tem moradia certa, fica bem aqui no meio do peito, mas comigo a anatomia ficou louca, sou todo coração, em todos os cantos palpito. Ele continua no decorrer do poema, que aqui está citado apenas em parte. Então, fazendo uma comparação entre a poesia, que fala sobre o coração, e a biologia, que estuda o coração, a gente vai perceber claramente, né? O biólogo ele não pode dizer que um ser humano é todo coração, né? Porque ele tem que ser exato, ele tem que ser preciso na descrição do coração, que é um órgão do corpo humano, né? Ele tem que ser preciso na descrição do fato. Já o fato, para o poeta, para Mayakovsky, ele é apenas um ponto de partida, né? Ele cita o coração para falar sobre a sensibilidade extremada que ele tem, né? Quando ele fala que é todo o coração, em todos os cantos palpito. O biólogo não pode dizer que a unha do dedo mindinho do pé esquerdo palpita junto com o coração, né, de tanta emoção. O biólogo não pode falar isso, o poeta pode. Né? Então a gente tem uma diferença entre o fato e a metáfora. A gente tem a diferença entre a objetividade, a precisão e a imaginação, a sensibilidade, a exploração das várias possibilidades de sentido que a linguagem pode trazer. Quando se fala em ciências humanas, a gente pode dizer que elas ficam localizadas no meio caminho entre as ciências naturais e a arte, porque elas podem utilizar tanto de fatos concretos quanto de metáforas para chegar às suas conclusões. Né? Então ela é um conhecimento que é ao mesmo tempo objetivo, como é um conhecimento também da área das ciências naturais, quanto é subjetivo. Quer dizer que ela depende ao mesmo tempo tanto dos fatos comprovados, reconhecidos pela comunidade científica, como ela depende também dos posicionamentos do pesquisador em vários níveis. Então, nessa área, conclusões rivais sobre o mesmo assunto podem ser consideradas igualmente válidas. A gente tem aqui como exemplo da utilização tanto de fatos concretos, comprovados, aceitos na comunidade científica, quanto de metáforas para explicar o sentido dos objetos de estudo das ciências humanas, a definição de Karl Marx sobre a modernidade. De acordo com Marx, a modernidade, cujo significado do termo é tempo de mudanças, que são consideradas profundas, radicais, tempo de aceleração do ritmo da vida, é uma época em que tudo que é sólido desmancha no ar. Marx proferiu essa frase, essa explicação metafórica, para explicar para os seus leitores o impacto da Revolução Francesa sobre a realidade, que pôs abaixo
em um espaço de tempo de 10 a 20 anos, todas as estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais que ficaram em vigor na Europa durante mais de 1000 anos, correspondentes à Idade Média. Provavelmente a grande maioria das pessoas que viveram na Idade Média considerou que essas instituições, de tão poderosas que eram durante esses 1000 anos em que elas existiram, seriam eternas, seriam indestrutíveis. No entanto, elas desapareceram completamente em poucas décadas. Marx definiu esse desaparecimento como essa característica do ambiente moderno, onde todas essas coisas que são sólidas, de uma hora para outra, podem simplesmente desaparecer, se desmancham no ar. Então, quais são os critérios mais seguros que podem ser usados pela academia para avaliar a validade das conclusões das pesquisas científicas na área das ciências humanas? Quais são os critérios seguros que os professores podem utilizar para avaliar a resposta que os alunos vão dar para as atividades que eles proporem? Em primeiro lugar, o conhecimento das ciências humanas, ele também é um conhecimento científico. Consequentemente, ele só tem validade enquanto forem utilizados métodos e técnicas de pesquisa durante a sua formulação, sendo ele fundamentado em fatos concretos, verificáveis, comprováveis também, apesar de estarem utilizando metáforas, né? Ele tem que ser orientado pela razão e pela lógica, apesar de também comportar a subjetividade, as impressões, os posicionamentos do seu pesquisador. Ele tem que ficar entre esses dois mundos, né? O mundo da ciência e o mundo da arte, mas o que prevalece é o mundo da ciência. A partir do momento que a gente localiza o conhecimento histórico e suas características entre as características dos conhecimentos científicos e literários, vem a definição necessária do que seria esse conhecimento histórico em si e qual a sua importância para que ele seja estudado nas escolas, né? Porque o senso comum, nos dizeres populares, a gente está acostumado a ouvir que o que passou, passou, não importa mais, quem gosta de passado é museu. Então a gente tem que se questionar, né, se é importante ou não que a gente estude o passado dentro das escolas. Qual a importância que tem o estudo do passado mesmo? Conhecer o passado, ele tem alguma utilidade prática para a vida dos indivíduos e da sociedade no presente? Então, para responder essas perguntas, a gente vai fazer um juízo de valor através da ideia de perda. Porque às vezes a gente entende mesmo o valor das coisas só quando a gente perde, né? Então, vamos fazer uma citação aqui, vamos acompanhar a leitura de uma das partes do texto que vai estar sendo disponibilizado para vocês em PDF. Talvez a melhor forma de entender a importância que as coisas têm seja pensar na falta que a sua ausência faz. Sendo assim, pense no que aconteceria se você adquirisse amnésia, ou seja, perdesse completamente a memória de todos os acontecimentos do seu próprio passado. Tanto a literatura quanto a ciência estão de acordo em afirmar que sem a memória as pessoas perdem a sua identidade, não se reconhecem mais, nem aos outros e nem ao mundo ao seu redor, se sentem desorientadas, perdidas. Pois é, então para compreender a importância do conhecimento sobre o passado, se coloque no lugar de uma pessoa que perdeu a memória, que não reconhece mais o seu próprio rosto no espelho, que não sabe mais nem ao menos o seu próprio nome, que perdeu completamente a sua identidade, que se sente perdida, desorientada,
sem saber nem de onde vem, nem para onde ir. Né? Esse é o efeito que tem a perda completa do conhecimento sobre o passado para os indivíduos. Continuando aqui no texto. O mesmo aconteceria se alguma nação, ou mesmo toda a humanidade, perdesse a sua história. Perderia também sua identidade, se sentiria desorientada, perdida. Desta forma, podemos dizer que, assim como é através da memória que os indivíduos constituem sua identidade e adquirem compreensão de si e sobre o mundo ao seu redor, o conhecimento histórico é indispensável para que as sociedades possam adquirir compreensão tanto sobre si mesmas quanto sobre as demais sociedades. Então, de acordo com o que o texto coloca, tanto o conhecimento sobre o passado dos indivíduos quanto das sociedades é indispensável para que ambos possam entender quem são, possam entender a si e aos outros, e ao mundo ao seu redor. Sendo assim, é por esse motivo que se estuda nas escolas a história, para o entendimento, essa busca de entendimento sobre os sentidos, sobre as características do mundo em que a gente vive, do nosso país, da própria ideia de humanidade. Continuando na linha de raciocínio exposta no texto. Entender sobre história nessa perspectiva é entender sobre si mesmo, assim como entender sobre si mesmo é entender sobre história. Como dizia o filósofo alemão Karl Marx, em tradução livre, cada indivíduo é uma síntese da história da humanidade. Então a gente tem aqui do lado imagens das três origens que acabaram constituindo a cultura brasileira. A gente tem uma imagem de uma estátua grega representando a origem europeia. A gente tem imagens da cultura africana e da cultura indígena, né, que a soma dessas culturas acabou representando a identidade nacional, a identidade brasileira. E cada um de nós, como coloca o filósofo alemão Karl Marx, cada um de nós é uma síntese única da cultura europeia, indígena e africana. A partir do que o texto colocou também já é possível a gente perceber que existem duas formas principais de conhecimento sobre o passado, que são a memória das pessoas e a história das sociedades. Constituída através da experiência individual é a memória, enquanto que constituída através da pesquisa científica é a história. Enquanto experiência individual, a memória tem por característica a espontaneidade, a informalidade. Tem como característica ser um conhecimento particular de cada um, enquanto que a história, construída através de métodos e técnicos científicos, ela tem por característica ser sistemática, metódica, generalista. A memória é uma capacidade natural dos seres humanos, que eles já nascem com essa capacidade e vão adquirindo memórias de suas experiências no decorrer de toda a sua vida. E esse processo é inevitável, a não ser que a pessoa tenha algum problema neural. Enquanto que a história das sociedades é uma construção. Ser historiador é ter uma profissão que é adquirida em cursos formais em universidades, né? Adquirida em cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, para poder ser capacitado para construir o conhecimento científico. A gente pode afirmar que a memória das pessoas, as diferentes memórias, são as matérias-primas usadas pelos historiadores para construir o conhecimento histórico. A história é construída a partir das diversas formas
de memórias. Continuando nessa linha de raciocínio sobre por quais motivos é importante que as sociedades estudem o seu passado, a sua história, o texto coloca o seguinte: de modo geral, podemos afirmar que a história estuda o passado como um esforço para compreender as origens, as características, os significados e os sentidos mais fundamentais sobre o mundo como é percebido no presente. Através de seu caráter potencialmente reflexivo e crítico, a história pode criar também condições para o planejamento de um futuro melhor, na medida em que o conhecimento sobre os erros do passado possibilita que esses sejam evitados no futuro, assim como também que os acertos possam ser reconhecidos e aprimorados. Em outras palavras, podemos dizer assim que o estudo sobre a história cria condições não somente para a compreensão, como também para a transformação das sociedades. Então, basicamente, o texto afirma que as sociedades estudam o seu passado para que dessa forma elas possam entender mais profundamente o sentido e significados tanto positivos quanto negativos do seu presente. Assim como afirma também que a percepção sobre essas características positivas e negativas do nosso presente, através do pensamento crítico, possa ser utilizada para que essas sociedades construam um futuro melhor. O processo de construção desse conhecimento sobre o passado é também marcado pelo questionamento, como o texto afirma. O historiador ele tem que ser necessariamente um questionador. O historiador tem necessariamente que questionar as fontes históricas de forma muito semelhante à forma que os investigadores, os detetives, questionam as suas fontes de informações sobre os acontecimentos que eles estão investigando. Nas palavras que o texto usa, em seu objetivo de compreender de forma mais profunda possível o mundo ao seu redor, o historiador sempre vai em busca de respostas mais detalhadas e completas sobre os objetos históricos que pesquisam, para questões tais como o que são, onde, quando, como e por qual motivo foram criados ou se originaram, quem são seus criadores ou estava envolvido em sua origem, entre outras questões. Para fins de organização mesmo de sua construção, os historiadores dividem o conhecimento sobre o passado em modalidades. A gente tem, por exemplo, a história social, que estuda grupos como a família, a classe social, como as nações. A gente tem a história econômica, que estuda a organização social para a produção de riquezas, né? A gente tem um exemplo do feudalismo, do capitalismo. A gente tem também a história política, que estuda relações de poder, principalmente no interior do Estado. Então a gente tem aí o que? A monarquia, a república. A gente tem também a história cultural, que estuda os costumes, as mentalidades, a arte de forma geral. Como exemplos, aqui nas figuras, a gente tem o imperador Otávio Augusto, do Império Romano, tem o primeiro automóvel, a estrutura social da Idade Média, a obra da Vênus recém-criada de Sandro Botticelli no Renascimento. Então, o que a história busca no passado? Busca os diferentes sistemas políticos, os seus governantes. Busca também invenções que mudaram o mundo, como o automóvel. Busca analisar os conflitos de poder na Idade Média, na Idade Contemporânea. Busca, enfim, entender o ser humano em todas as suas atividades
em todos os níveis que é possível analisar o ser humano, em diferentes tempos, diferentes espaços. Busca incentivar uma reflexão mais profunda sobre o que nós somos capazes de fazer, tanto para o bem quanto para o mal, de forma crítica e construtiva. Vamos então aos exercícios que constituem na resolução dessas 5 questões propostas abaixo. Questão número 1. De acordo com o que foi visto na aula, as ciências naturais, a literatura e as ciências humanas produzem 3 tipos distintos de conhecimentos. Apesar de poder usar de metáforas, como o poeta usa no campo da literatura, o historiador também pode abrir mão dos fatos e da lógica na conclusão de suas pesquisas situadas no campo das ciências humanas. Justifique sua resposta. Questão número 2. Utilizando o texto acima como referencial, disserte sobre qual a importância das pessoas conhecerem seu passado e o passado das coisas ao seu redor. Questão número 3. De acordo com o texto acima, quais as principais diferenças entre memória e história? Questão número 4. Dentre as questões que o historiador faz sobre os acontecimentos do passado citadas no texto, escolha as 3 que você considera as mais importantes e justifique sua resposta. Questão número 5. Entre a história da sociedade, economia, política e cultura, as modalidades de conhecimento histórico citadas no texto, responda sobre qual a que você tem mais interesse e justifique a sua resposta. Lembrando que quando nas perguntas o enunciado fala sobre o texto acima, é porque essas perguntas foram retiradas do texto que vai estar sendo disponibilizado para vocês. Por fim, temos aqui a nossa bibliografia consultada. Lembrando que todo o material com textos em PDF, roteiro de aprendizagem, com links para vídeos, para outras matérias que vão ser usadas como material de apoio. O link dessa videoaula vai estar tudo sendo disponibilizado no Siga. E eu vou estar à disposição para responder todas as dúvidas até a entrega das atividades. Grande abraço.